Olá, que alegria estar aqui de volta hoje para a nossa quarta e última aula da semana do atendimento. Eu espero que você tenha gostado das três primeiras e foca aqui hoje porque o conteúdo é muito denso, muito intenso. Nós vamos relembrar muita coisa que já falamos nas três primeiras e vamos adicionar mais conteúdo para levar o seu atendimento para um patamar acima, para transformar o seu atendimento em uma poderosa ferramenta de vendas, tá certo? Então, antes da gente começar, como eu tenho feito em todas as outras aulas, vamos dar aqui algumas dicas, algumas orientações para você aproveitar ainda melhor essas aulas, tá certo? Então, a primeira delas é desligue todas as distrações. Se você está assistindo pelo computador, desliga o seu celular, desliga a música, desliga a televisão, bota o cachorro para fora, desliga as notificações, fecha todas as outras abas aqui da internet e foca aqui 100%. Não esqueça de avisar as pessoas também que você não pode ser interrompido, tá certo? Se você estiver assistindo pelo celular, não tem como desligar o celular, mas todas as outras você consegue sim. Então, foca aqui 100%. E se você não assistiu as três primeiras, não volta lá agora não. Como eu disse, nós vamos relembrar muita coisa que foi falada nas três primeiras e eu preciso de você 100% concentrado aqui, ok? A segunda dica, a segunda orientação é que você vai ter um campo aqui abaixo para deixar os seus comentários e as suas perguntas. E é muito importante que você faça isso, que você deixe o seu comentário, faça perguntas, para a gente poder trocar informação, trocar experiência, eu entender o que é que está servindo para você, o que está contribuindo e onde eu preciso complementar. Se você tiver algum outro exemplo, alguma outra experiência, coloca aqui também. Isso vai servir não só para mim, mas para as outras pessoas que estão assistindo também, tá certo? Então, foca aqui, participe, concentre e vamos absorver o máximo que a gente puder de conteúdo dessa aula, tá certo? E a terceira e última dica e orientação que eu tenho que te dar é que no final dessa aula, como eu tenho feito nas outras, eu vou disponibilizar o PDF com o conteúdo da aula para você. Mas hoje não é só isso. Eu vou apresentar para você uma grande oportunidade de treinamento focado em atendimento para vendas. Aí, se for o seu momento, você entra e a gente segue junto. Se não for o seu momento, tá tudo certo também e você continua acompanhando a gente no site, no canal e tudo certo. Agora, vamos seguir? Vamos começar essa nossa quarta e última aula da semana do atendimento? Vamos lá? Nós começamos essa semana do atendimento com um único foco, que era transformar o seu atendimento em uma poderosa ferramenta de vendas. Então, quanto melhor for o seu atendimento, quanto melhor for a percepção do seu cliente com relação ao seu atendimento, maior vai ser a sua chance de vender para ele, maior vai ser a sua lucratividade, porque ele não vai ficar te pedindo tanto desconto, ele não vai trocar você pelo seu concorrente por conta de centavos, ele não vai te apertar tanto quanto ele te aperta no dia a dia. Então você vai vender mais, aumentar a sua lucratividade, seu cliente vai retornar, vai indicar você, isso vai alavancar os seus resultados. Então foca aqui, concentra em elevar a qualidade do seu atendimento e vamos junto. Como eu tenho dito, nós temos aqui basicamente 2 ou 3 tipos de pessoas assistindo essas aulas. E por que eu digo isso? Eu vou dar alguns exemplos e já te explico. Nós temos aqui os profissionais de atendimento, que são os vendedores, balconistas, recepcionistas e outras funções aí que estão diretamente ali no tete-a-tete com o cliente atendendo. Nós temos os supervisores ou gerentes de vendas e temos os proprietários, os donos de pequenas empresas que têm lá suas equipes e que precisam estar a par de tudo que está acontecendo, precisam envolver suas equipes para alavancar os resultados. E estão ali no dia a dia batalhando muito para fazer com que a empresa dê certo, com que a empresa funcione, que o pequeno empresário tem que pegar o touro no chifre, né? Tem que pegar pela unha. Então o cara vai lá, cruza, cabeceia, bate pro gol, defende, ele faz tudo, faz de tudo um pouco. Então o pequeno empresário realmente é um guerreiro. Então nós temos aqui 3 perfis básicos aí. Por que eu falo isso para você? Porque eventualmente eu vou dar algum exemplo que pode não ser que tenha muito a ver com você, mas tem a ver com esse outro público. Então de repente você é um empresário, eu estou dando um exemplo que serve lá direto para o vendedor. Isso vai servir para a sua equipe, mas de repente não necessariamente para você. Não é algo que faz parte do seu dia a dia. E às vezes é o contrário, eu estou dizendo alguma coisa que tem muito a ver com o empresário, que ele entende perfeitamente como quando eu falo de investimento, quando eu falo que é muito mais caro investir em marketing, investir em propaganda para trazer um cliente para a loja do que aumentar a satisfação dele para que ele fique, o empresário vai entender de repente isso muito melhor do que você que é vendedor, você que é atendente, que é recepcionista, porque você não tem muito contato com o nível de investimento que ele faz em propaganda e marketing. Mas para você entender que eventualmente o exemplo não tem muito a ver com você, por isso que eu estou te dizendo que a gente tem aí de 2 a 3 perfis de pessoas assistindo aqui, tá certo?
Então vamos seguir. Se você faz parte de um desses públicos, de um desses 2 ou 3 públicos, você com certeza já entendeu a importância do atendimento. Se você esteve aqui nas últimas 3 aulas, com certeza já entendeu a importância do atendimento. Se você está chegando agora e não assistiu às aulas anteriores, não faz muita ideia de quem sou eu. Bom, eu vou começar relembrando aqui quem sou eu, por que eu estou falando sobre atendimento, por que eu estou falando sobre vendas para você. Meu nome é Fábio Frasson, eu tenho 22 anos de experiência nessa área de atendimento. Eu comecei lá atrás como contato publicitário, visitando empresas, visitando empresários para poder vender espaço de propaganda na rádio, em outdoor, empresa de comunicação. Montei minha agência de propaganda, depois fui trabalhar na hotelaria, trabalhei por 9 anos entre 2 hotéis aí, atendendo ao público, então foram milhares de pessoas sendo atendidas. Ao longo desse período também eu tive outros negócios, eu tive uma locadora, eu tive uma distribuidora de cosméticos, então foi muita experiência de atendimento, tanto com pessoa jurídica, com pessoa física. Depois saí da hotelaria e fui trabalhar numa concessionária de veículos, gerenciando uma equipe que vende peças automotivas, também para pessoas físicas, pessoa jurídica, diretamente no balcão, pelo televendas, no e-commerce, vendas externas, enfim. É muito atendimento diferente, né? E além de tudo, eu sou ouvidor da empresa. Eu atendo clientes satisfeitos e clientes, infelizmente, insatisfeitos. E aí é preciso saber lidar com essas situações. É preciso saber lidar com situações de conflito, situações em que o cliente não está tão satisfeito assim. Bom, dentro desse período aí, eu publiquei um livro chamado Será que é óbvio o poder do atendimento? Esse livro aqui, ó, falando muito sobre erros que são cometidos durante o atendimento, sobre características de um profissional de atendimento, sobre o cotidiano de quem trabalha no atendimento. Muita coisa parece óbvia, mas que acaba sendo deixado de lado, acaba sendo negligenciado no dia a dia. Isso impacta no resultado das empresas, no resultado do vendedor. Então, é sobre isso que trata esse livro aqui. Eu publiquei esse livro em 2017, lancei oficialmente em 2018 e muito do que nós falamos aqui está baseado no conteúdo desse livro. Bom, resumidamente para você, para a gente não se alongar, esse sou eu, por isso que eu estou falando de atendimento com você, porque juntando toda essa experiência com o conhecimento de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, surgiu então o interesse de trazer conteúdo voltado para o atendimento, que é a área de maior experiência, tá certo? Então, vamos relembrar algumas coisas aqui das primeiras aulas, da primeira, segunda, terceira aula, antes da gente entrar no conteúdo de hoje, ok? Bom, então para você aprender realmente a transformar o seu atendimento numa poderosa ferramenta de vendas, é preciso que você entenda que o atendimento é um dos principais pilares de sucesso das empresas. É um dos principais fatores de sucesso ou de insucesso de qualquer negócio. Nós sabemos que mais de 60% das pessoas, dos clientes, informam que trocam de empresa por conta da insatisfação com o atendimento. Verdade, infelizmente. E aquilo que eles mais apontam é a indiferença no atendimento. Então eles trocam de empresa por conta da percepção, da sensação de indiferença. O que parece um absurdo. E mas infelizmente é assim que acontece. Como é que pode, não faz sentido nenhum, que alguém seja indiferente àquele que vem para trazer prosperidade para a empresa, aquele que é a razão maior de qualquer negócio, de qualquer empresa, que é o cliente. Mas infelizmente isso acontece e muito no dia a dia de muitas empresas. E você vai concordar comigo quando sair aí da postura de vendedor, de empresário, da postura aí de gerente de vendas e se lembrar que você também é um cliente, que você entra em diversas empresas e nem sempre é bem atendido. Que você entra numa loja de roupa, as pessoas nem te notam, que você entra numa casa lotérica, as pessoas não olham para você, que você entra em uma série de empresas por aí e, infelizmente, o atendimento acaba deixando a desejar. Não é verdade? Pode lembrar. Você ali está na fila, esperando, e de repente a pessoa te chama, você está sendo atendido, antes que você saia da frente dela, ela está chamando o próximo e você fica ali com a sensação de que está no lugar errado, de estar atrapalhando. Ou então você vai lá trocar uma roupa que você comprou e quando a pessoa descobre que você está lá para uma troca, ela vira as costas e não te olha mais. Você nem vê mais o vendedor porque ele não está interessado em você. Agora, de repente, se ele estivesse te dando atendimento, talvez você comprasse mais alguma coisa, talvez você indicasse a empresa, mas não, você sai de lá com a sensação de que estava atrapalhando, que estava no lugar errado e sensação de que o atendimento foi muito ruim. Isso acontece ou pode acontecer com o seu cliente também. Então, é muito importante que você perceba isso. Se você, ou sua equipe, ou seu colaborador, ou seu colega não estão agindo com indiferença no atendimento.
Pode parecer esquisito isso, mas acontece e muito, e é por isso que você também sai com a sensação de mau atendimento de uma série de empresas. Bom, como eu disse nas aulas anteriores, isso não faz sentido nenhum. Isso é um absurdo, porque toda empresa nasce com dois objetivos em comum. O primeiro deles é realizar um propósito, realizar um sonho de alguém. E o segundo objetivo é ganhar dinheiro, é gerar dinheiro. Só que isso só acontece, isso só vai acontecer através das vendas aos clientes. Então, como é que a gente pode dissociar o trabalho de alguém, o atendimento de alguém, dessa figura que é o cliente, que deveria ser o rei, que deveria ser a razão de ser de qualquer negócio? Mas, infelizmente, acontece. Então, vamos nos concentrar aqui para descobrir por quê. Tá lembrado? Eu falei para você que isso ocorre basicamente por dois fatores. Um, pela falta de preparo para atender. E o outro pela falta de interesse pelo que está fazendo, o que também parece um absurdo. Nós falamos muito disso ontem, principalmente, sobre essa falta de interesse, a pessoa não perceber a importância do que ela faz hoje dentro da sua trajetória profissional. Achar que o trabalho não faz sentido, que aquilo lá não tem nada a ver com ela, que aquilo lá não tem nada a ver com aquilo que ela espera da vida dela, e aí a energia cai, o atendimento acaba não sendo lá essas coisas, e o cliente percebe isso, nem sempre acaba voltando, nem sempre indica, nem sempre compra, e muitas vezes ele só vai comprar se você der um bom desconto para ele. E aí, além de vender pouco, ainda vende com uma lucratividade muito ruim. Mas, para mostrar o quanto isso é um absurdo, mais do que isso que eu já tinha dito até agora, as empresas, para realizar essas vendas, para atender aquele propósito, realizar aquele sonho, para poder ganhar dinheiro, elas fazem como? Contratam pessoas, como você vendedor, como você balconista, como você atendente, que foram lá na porta delas bater lá e pedir uma oportunidade um tempo atrás, não foi? Ou será que as empresas foram na casa das pessoas e arrastaram lá para dentro, dizendo, vem para cá, fica aqui atendendo esses clientes que depois eu te dou alguma coisa? Não foi assim. As pessoas mandaram e-mail, mandaram currículo, foram lá no RH, pediram indicação, mandaram, de alguma forma, entraram em contato com as empresas e lá na entrevista disseram, não, eu sou capaz, eu sou competente, eu sou comprometido, eu sou compromissado, pode contar comigo, eu vou contribuir, eu vou colaborar. Só que aí entra na empresa e o tempo vai passando, vai ficando desanimado, vai perdendo a vontade, começa a atender o cliente, que seria o bem maior da empresa, de uma forma não muito adequada, e aí o cliente vai sumindo, desaparecendo e entrando na estatística daqueles mais de 60% que trocam a empresa por conta da insatisfação com o atendimento, por conta de sensação de indiferença no atendimento. Agora, diz uma coisinha para mim, você vendedor, diz uma coisinha para mim, você atendente, você recepcionista, balconista, faz sentido isso? Faz sentido tratar o cliente dessa forma? Faz sentido isso? Você foi contratado dizendo que ia ser comprometido, está sendo? Bom, você está aqui nesse momento se preparando, se aperfeiçoando, isso já é bacana, parabéns para você. Agora, no dia a dia lá na empresa, como é que tem sido? Você, seus colegas de trabalho, como é que tem sido? Infelizmente, muita gente acaba perdendo a força com o passar do tempo. Eu nunca vi alguém dizer para mim, eu trabalho mal. Olha, eu trabalho mal porque eu não gosto, sei lá, lá na empresa é assim mesmo, sabe, eu tô lá só enquanto me deixarem. Eu nunca ouvi alguém falar isso, reconhecer isso. As pessoas vão perdendo qualidade de atendimento com o tempo, vão perdendo energia com o tempo e não percebem isso acontecer, infelizmente. Então é muito importante que você tenha esse nível de consciência, que você comece a prestar atenção como é que está o seu trabalho, como é que está o seu atendimento, se aqueles detalhes que parecem óbvios estão sendo cumpridos, se você está atendendo o cliente com um sorriso no rosto, se você está recepcionando e acolhendo esse cliente, porque ele passou da porta e ele é o cara mais importante do dia, porque foi muito difícil botar ele ali dentro. Seu patrão investiu muito ali em propaganda para botar ele ali dentro, então vamos abraçar esse cara e vamos atendê-lo da melhor maneira possível, realizar os sonhos dele, vamos resolver os problemas dele, vamos atender as necessidades dele, porque de quebra ele vai resolver o seu problema, porque ele vai deixar o dinheiro dele no caixa, dinheiro que vai levar prosperidade para a empresa, vai manter o seu emprego, vai manter a estrutura, vai ajudar você a alavancar aí a sua carreira, os seus resultados, enfim. Então, abrace o cliente, não precisa ser literalmente, tá bom? Você precisa realmente acolher o cliente quando ele entra na empresa. Bom, então recapitulando, se as empresas são criadas por dois objetivos, por um propósito e para ganhar dinheiro, e para fazer isso elas contratam pessoas que foram lá, que se apresentaram para elas, se dizendo capazes, comprometidas, dizendo que iam entregar o seu melhor para atender aquele cara lá na ponta, que é o cliente, que é o cara que traz o dinheiro, que é o cara que sustenta todo o negócio. Então, se através das vendas a esses clientes que tudo acontece,
Por que é que eu, você, todos nós aqui temos N exemplos de mau atendimento? Por que é que nós aqui já fomos em uma série de empresas por aí e saímos com a sensação de termos sido mal atendidos? Fomos aí a um banco, uma casa lotérica, loja de roupa, magazine, loja de calçado, padaria, supermercado, enfim, uma série de lugares e saímos com essa sensação indigesta de termos sido mal atendidos. Por que é que os clientes informam então que trocam de empresa por conta da insatisfação com o atendimento? Por conta da sensação de ter sido, pela indiferença no atendimento, né? Essa sensação de ter sido tratado com indiferença. Por quê? Você já parou para pensar que existe então muita diferença na percepção das pessoas, na figura do cliente e na figura do atendente? Lembra que eu dei esse exemplo na aula passada? Você está numa fila para ser atendido. Você fica lá 5 minutos, 10 minutos esperando, está no seu celular, fica lá mudando, olha o Facebook, olha o Instagram, olha o WhatsApp e tal, e parece que passa uma hora e você está ali na fila ainda. E você fica com aquela sensação de saco cheio, de você está ali cansado de esperar. Bom, agora troca de posição, inverte. Você agora é o atendente, é o vendedor. E aí chega um cliente ali meio bufando, reclamando que já está esperando faz tempo, mas na verdade ele esperou de 5 a 10 minutos. Você vai ter aquela sensação de, poxa, mas foram só 5 minutos, foi só 10 minutos. Já parou para pensar nisso? Que a nossa percepção muda muito quando a gente está na figura daquele que atende, ou então na figura do cliente. Então, por isso que eu tenho falado muito a respeito de percepção aqui. Nas últimas aulas, eu falei muito para você de percepção e sensação. Porque muitas vezes o que vai contar não é tanto a qualidade real, é a qualidade percebida. Se o cliente não percebe qualidade no seu atendimento, se ele não percebe qualidade no que você está fazendo, é isso que vai contar. Então você pode cumprir todos os processos direitinho, cumprir todos os regulamentos da empresa, cumprir seu horário, pode conhecer o produto, pode ter apresentado tudo, mas se por alguma razão ele não se sentiu bem atendido, se a percepção dele não foi boa, seja porque você, sei lá, não estava com o uniforme limpo naquele dia, ou porque o desodorante estava vencido, porque você não sorriu para ele, sei lá, por qualquer razão, você não passou uma boa impressão para ele. Lembra daquela frase que a primeira impressão é a que fica? Então, você nem sempre vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então, de repente, o cliente entra na empresa e vê alguma coisa que ele não gosta, ou ele escuta você falar de alguma coisa do jeito que ele não gosta, enfim, isso vai influenciar toda a percepção dele da qualidade do seu trabalho, do seu atendimento. Então, é muito importante que você preste atenção em todos os detalhes. Tá certo? Que a percepção dele é que vai contar no final das contas para as vendas, para ele voltar, para ele indicar, não é nem tanto o seu empenho, aquilo que você faz, claro que isso conta muito, mas é a percepção dele que vai contar de verdade depois. Tá? Então, se o dinheiro da empresa vem das vendas aos clientes e eles esperam ser bem atendidos, o que você tem que fazer? Não preciso nem falar, porque é óbvio. Eu sempre digo que atender não é fácil. Né? No livro eu tenho um capítulo inteiro falando só disso. Eu digo que você que é vendedor, que é atendente, que é balconista, que você é um guerreiro, que você é uma guerreira, porque realmente atender não é fácil. Eu dei alguns exemplos aqui nas aulas anteriores de situações que eu vivi, que eu presenciei, mas tenho certeza que você também deve ter vivido uma série de situações aí meio desconcertantes, meio desconfortáveis, porque nem sempre o cliente é legal, nem sempre ele é gente boa, né? Nem sempre ele é simpático, nem sempre ele é compreensivo, nem sempre ele tem tempo para a gente poder conversar, às vezes ele está com muita pressa e já chega lá irritado, então nem sempre é fácil atender pessoas. E dificuldades à parte, o fato é que o mau atendimento ocorre por dois motivos, e eu já falei disso aqui outras vezes. Uma é a falta de preparo e a outra é a falta de interesse pelo que está fazendo. E é muito importante que você preste atenção se está faltando alguma coisa disso para você. Se você está se esquecendo de algum detalhe de como se atende, esquecendo de detalhes como, por exemplo, não ficar falando alto perto do cliente, não ficar contando piadinha, não ficar batendo papo com outras pessoas enquanto o cliente está ali na sua presença, não se alimentar na frente do cliente, que isso é muito chato, enfim, se você não está esquecendo de coisinhas triviais do dia a dia, ou então, se a sua energia não está caindo porque você está meio desanimado com o trabalho, não está percebendo que aquilo ali é importante para você, e aí não entende que quanto melhor for o seu trabalho, quanto mais valor as pessoas vão enxergar em você, mais isso abre portas para o seu futuro, seja na sua empresa, se promovendo, tendo melhores resultados como vendedor, ou de repente até montando o seu próprio negócio, ou então indo trabalhar em outro lugar, que seu chefe não escute isso. Mas é muito importante que você entenda que é o seu dia a dia que vai fazer com que a sua carreira cresça, com que os seus resultados cresçam muito. Muitas pessoas acabam agindo no dia a dia de uma forma como acham normal, né?
agem como se estivesse em casa, por exemplo. Já estão tão habituadas ali na empresa, estão lá há tanto tempo, que agem de uma forma que para elas é natural, que é normal. E esquecem que o cliente está ali na presença deles, esquecem que o cliente está vendo tudo aquilo. Por exemplo, quando você vai a um supermercado e uma pessoa de um caixa acaba tendo papo com a outra e esquece de olhar para você, esquece de sorrir para você, esquece de te cumprimentar, esquece de falar com você. Você fica ali presenciando o bate-papo deles e o que você tem a ver com isso? Mas infelizmente isso acontece muito. Eu citei aqui na aula passada um exemplo que aconteceu comigo essa semana, de ter ido ao supermercado e as duas moças ficaram ali conversando entre elas ali, dizendo que iam levar currículo não sei na onde, e porque a coisa estava indo mal, e eu ali fiquei preocupado e, poxa vida, em vez de me atender, ela está aqui falando que a empresa está mal das pernas e tal, eu não preciso saber disso, né? Então, é muito importante que você foque no cliente, ele é a figura central, e deixe o bate-papo para depois. Eu quero ressaltar aqui que se sentir desinteressado, desanimado, às vezes é normal, né? Todo mundo se sente assim. Em algumas situações a gente fica mesmo, né? Você está sendo impactado por uma série de coisas, problemas em casa, problemas financeiros, problema na empresa, problema com o cliente, problema de saúde, enfim, você é impactado por uma série de coisas. Então é normal que às vezes você não esteja com um ânimo muito bom, você não esteja cheio de energia. Mas é importante você perceber quando isso acontece, para logo voltar para o seu estado 100%, para o seu estado focado, você fazer o seu melhor para que isso não prejudique você mesmo, não prejudique a sua carreira e com isso não prejudique também os resultados da empresa. Eu entendo que com o passar do tempo, depois de 5, 10, 15, 20 anos de empresa, as pessoas vão agindo na empresa como se estivessem em casa, agem de uma forma que consideram normal. Só que não percebem que muitos comportamentos não são adequados para aquele momento, para aquele ambiente ou diante do cliente. Então é preciso que você esteja ligado. Você cativa os clientes, de fato, com pequenas ações no dia a dia. É um sorriso no rosto, é um sorriso na voz, é o acolhimento, é a atenção, é ouvir o cliente com atenção. Então, são pequenas ações no dia a dia que realmente o cativam. Então, muitas vezes as pessoas acabam se esquecendo disso, acabam deixando de lado aquilo que parece óbvio, aquilo que é do dia a dia, que é o trivial, que é o básico, ou por falta de percepção, ou por falta de interesse, começam a agir do modo que é automático, e aí o cliente acaba se sentindo mal atendido. Lembra? Mais de 60% trocam de empresa por se sentir mal atendido, né? Pela insatisfação com o atendimento, pela percepção ou pela sensação de indiferença no atendimento. Isso acontece por pequenas coisas do dia a dia. Vale ressaltar que é normal que um dia ou outro você esteja desanimado, você esteja frustrado, você esteja chateado. Muita coisa acontece. Não dá para você separar 100% a vida pessoal da vida profissional. Você é um indivíduo. Então, muitas vezes você brigou em casa, está com um problema financeiro, está com um problema de saúde, ou foi fechado no trânsito, sei lá. Alguma coisa aconteceu que impacta aí no seu rendimento, na sua energia, né, ao longo do dia. E aí você está meio frustrado porque não atinge os seus objetivos ou porque não consegue realizar os seus sonhos. Isso é normal, é comum acontecer, acontece com todos nós, acontece com você, acontece comigo. Só que o importante é que você tenha aquele estalo de consciência, tem que cair a ficha de perceber que essa falta de ação, esse desânimo, isso não vai te levar a lugar nenhum, isso não vai te levar a realizar nada do que você quer. E é o principal o principal motivo para você se reerguer, para que você foque de novo, para que você se concentre em se aprimorar, em ser um profissional de verdade no atendimento, é você mesmo. Para que você possa realmente realizar os seus sonhos, os seus objetivos, levar prosperidade para sua casa, para sua família, é você mesmo. Então é preciso focar no seu aprendizado, focar no seu desenvolvimento, no dia a dia, como eu já falei anteriormente, o seu atendimento é uma possibilidade de aprendizado. Se você se concentrar em fazer uma autorreflexão depois de cada atendimento, naquilo que deu certo, naquilo que deu errado, o que você falou, o que você fez, como é que você argumentou que te levou para um caminho de fechamento, ou então aquilo que não deu certo, poxa vida, eu fui por esse caminho aqui e o cliente não fechou, ele saiu com cara feia e tudo mais. Reflita sobre cada atendimento. Isso vai fazer com que você vá aprimorando no dia a dia, você vá aproveitando cada oportunidade de atendimento como aprendizado. Então, a cada dia você vai se aprimorando, vai melhorando e vai se tornando um profissional cada vez melhor. Lembre-se de que é esperado de um profissional de atendimento, um verdadeiro profissional de atendimento, algumas coisinhas. Lembra na aula de ontem? Eu falei para você, a primeira coisa que é esperado de um profissional, que ele saiba o que faz, né? Então você precisa realmente saber o que está fazendo. Se você é um atendente, se você é um vendedor, enfim,
Você precisa conhecer o produto, você precisa conhecer o serviço, você precisa conhecer a empresa, você precisa conhecer as normas da empresa, precisa conhecer os processos de trabalho, precisa conhecer as normas que regem esse seu trabalho. Enfim, você precisa saber o que está fazendo para poder dar orientação, para você ser um verdadeiro consultor do seu cliente. Afinal de contas, você precisa resolver um problema dele, você precisa ajudá-lo a realizar um sonho, você precisa conhecer aquilo que você está oferecendo para que tenha condição de argumentar e o cliente possa confiar em você, perceber que você é alguém que realmente sabe o que está fazendo, sabe o que está falando. A segunda coisa que é importante para um profissional de atendimento é evoluir continuamente. Não só para o profissional de atendimento, é claro, né? Mas a gente está falando aqui de você. Então, evoluir continuamente. Sabe aquele cara, que não sei se é você, não sei se é seu colega, não sei se é seu vizinho, aquele cara que acredita que já sabe tudo? Aquele cara que acredita que por ter anos de experiência, que já sabe o que fazer, que ele não vai ficar assistindo palestrinha, que ele não vai ficar lendo livrinho, que ele não vai ficar assistindo videozinho, porque ele já sabe o que fazer. Ah, já cansei de ouvir isso, já cansei de ver isso e tudo mais, eu já sei disso. Sabe aquele cara? Enfim, ele não sabe de nada, não está com nada. Porque é muito importante evoluir continuamente, porque o seu cliente muda, o seu concorrente muda, o mercado muda, e é preciso que você esteja atualizado. E muitas vezes aquilo que você já aprendeu e que continua valendo, você esquece. Né? Você deixa de praticar, porque aquilo que você sabe, mas sabe só aqui e não pratica, na verdade você não sabe. Né? Só aquilo que você tem como hábito, como prática, você realmente pode dizer que sabe. Então, se você aprendeu numa palestrinha lá atrás, num livrinho lá atrás, num treinamentozinho lá atrás, num videozinho lá atrás, mas não pratica, você não aprendeu. Então, é importante que você relembre algumas coisas, mesmo que pareçam óbvias, que pareçam básicas, para que isso possa realmente te levar a se tornar um profissional de verdade. A terceira coisa para um profissional de atendimento, e para mim essa é uma das mais importantes, é ser cordial. Ser cordial é acolher o cliente, é você abraçar, não literalmente, mas você abraçar o cliente, você ser agradável. Não é só ser educado, você precisa realmente ser agradável. Então, é muito importante isso na figura do atendente, do vendedor, do balconista, do recepcionista, aquele que está ali diante do cliente, no cara a cara. Né? Afinal de contas, isso abre portas, um sorriso abre portas, então sorria. O cliente entrou, sorria para ele. Vai falar com ele, mesmo que seja por telefone, sorria no telefone mesmo. Vai parecer um retardado, vai parecer um idiota? Não vai não. Vai parecer alguém que está empolgado, alguém que está ali focado, alguém que está comprometido, que gosta do que está fazendo e está muito interessado no resultado, muito interessado no cara que está lá do outro lado, porque é ele que traz o resultado. Então, se estiver falando com alguém, sorria mesmo. Não se importa com quem está olhando em volta, não. Sorria no telefone, o seu cliente vai perceber isso. Quarta coisa que é muito importante no profissional de atendimento, no profissional de verdade, não só no profissional de atendimento, mas no profissional de verdade em todas as áreas, é trabalhar com seriedade. Postura, responsabilidade, você é o seu cartão de visita. Então, chega daquela história de ficar ali largado na cadeira, prostrado na cadeira, do cliente chegar e a pessoa tá lá largadão, esperar o cliente chegar, ficar rodando a cadeira de um lado para o outro, sabe? Não faça isso. Espere o cliente ali de pé, olho no olho. Né? Se o seu cliente tem como sentar, você primeiro conduz ele para sentar, depois você senta. Não fica ali sentado na cadeira esperando que o cliente sente também, ou nem tem lugar para o cliente sentar e você está lá sentadão, como se você fosse o rei, ao invés de estar atendendo o cliente. Se for necessário, levante e dê a cadeira para ele, mas atenda o cliente com seriedade. Então, postura, o jeito de falar, tudo isso é muito importante diante do cliente. A quinta coisa mais importante aí para ser um profissional de verdade no atendimento, e essa, bom, um profissional de atendimento, isso é essencial, se comunicar bem. Quantas pessoas aí na área de atendimento falam mal, escrevem mal, vão mandar um e-mail, uma proposta para o cliente, está tudo errado, vai mandar uma mensagem pelo WhatsApp, está tudo sem pontuação, está tudo sem acentuação, está tudo escrito errado. Ah, não, mas a gente tem que abreviar mesmo no WhatsApp. Não precisa abreviar, coisa nenhuma, principalmente quando é com o cliente. E outra coisa, acentuação, pontuação é muito importante para o correto entendimento da mensagem. Então, seja um profissional de verdade. Não é porque você está no WhatsApp, que é uma ferramenta prática, que você precisa ser desleixado. Então, escrever corretamente é fundamental. Seja por e-mail, pelo WhatsApp, seja onde for, você vai escrever para um cliente, é uma mensagem de negócio. Quando você estiver falando com seus parentes, com seus amigos, você pode escrever do jeito que você quiser. Agora, para o cliente, não. Para o cliente tem que ser algo sério, para o cliente tem que ser algo correto, completo, verdadeiro. Então, comunicar-se bem, seja falando, seja por escrito, é essencial para alguém que trabalha com atendimento.
O cliente precisa entender o que você está falando, para ter certeza da mensagem que você está querendo passar, ok? Estou cansado de ver aí mensagem que não tem ponto de interrogação, que não tem ponto de exclamação, que não tem ponto final, que não tem ponto, que não tem vírgula. O cliente não sabe se é uma pergunta, se é uma afirmação, se está continuando a comunicação e não consegue entender o que está escrito ali. Então, é muito importante que você se concentre nisso. Sexta característica que é importante para o profissional de atendimento é ser flexível. Quantas pessoas chegam na empresa se dizendo então capazes, comprometidas e tudo mais, mas com o passar do tempo eu não posso ficar 5 minutos a mais, eu não posso chegar 5 minutos antes, eu não posso fazer esse trabalho porque é na minha função, eu não vou acompanhar o cliente até lá porque na verdade isso não é meu trabalho, ou isso daí é com fulano, não é comigo, enfim. Você tem que ser flexível, porque afinal de contas, o cliente é a figura mais importante da empresa, não é? Não é através das vendas aos clientes que tudo vai dar certo ou vai dar errado se as vendas não acontecerem. Então, fião, abraça a causa, abraça o cliente, resolva o problema. Ah, não é meu trabalho, então tá bom, conduza o cliente até onde é a pessoa que vai atendê-lo e passa a informação por completo, mas não deixa no ar não. Então, você precisa ser flexível. Não adianta você olhar lá a descrição de função e falar, não está aqui na minha descrição de função, não vou fazer. Esquece isso. O importante é o resultado no final. Você precisa realmente atender o cliente e trazer resultados, senão não funciona. Oitava característica aqui, é preciso, ou melhor, sétima, né? Vamos voltar. Ser honesto, ético e confiável. Bom, não preciso nem explicar isso aqui, né, gente? O cliente tem que perceber em você que você é uma pessoa honesta, ética e confiável, porque senão tudo vai por água abaixo. Ele não vai confiar em você, não vai acreditar no que você está dizendo. Quem dirá indicar você para alguém? Se ele comprar de você alguma coisa é porque está precisando e porque não tinha outra escolha, ou então porque ele conhece tão bem o produto que não fez muita diferença o vendedor. Então é preciso que as suas ações demonstrem que você é uma pessoa em que ele pode confiar. Então seja honesto, ético e confiável sempre. Oitavo, cumprir prazos. Se você combinou um prazo com o seu cliente, cumpra. Se você não vai conseguir cumprir porque aconteceu alguma coisa, algum imprevisto, seja transparente com o seu cliente. Seja transparente, diga para ele, explique para ele o que aconteceu, mas com verdade, com sinceridade, olho no olho. Diga, ó, seu fulano, olha, aconteceu isso, infelizmente eu não vou conseguir cumprir o prazo que eu combinei com o senhor, eu sinto muito, em nome da empresa eu lhe peço desculpas, como é que a gente pode resolver e tudo mais, tratar. Então assim, não deixa no ar, não espere acontecer, ah não vou conseguir cumprir, não espera, né, se o cliente reclamar, a gente vê o que faz. Não faça isso. Seja transparente, já explique para ele o que aconteceu, já não deixe ele no ar não, tá bom? Você, combinou de segunda-feira entregar um produto para o cliente que você encomendou. Aí deu errado, não vai chegar na segunda-feira, você vai esperar, porque vai que o seu cliente não vem na segunda, vai que ele vem na terça, para que eu vou informar para ele? Não faça isso, tá bom? É muito importante que você já posicione o cliente, diga, olha, seu cliente, eu fiquei sabendo agora, tivemos um problema com a transportadora, eles não vão conseguir entregar isso hoje, vão entregar isso provavelmente amanhã, assim que chegar eu informo ao senhor, lhe peço desculpas, mas a gente não tem condição de prever esse tipo de coisa, enfim, dê uma explicação para ele, mas com antecedência, não deixe acontecer. Porque de repente ele está mudando o ritmo de vida dele, mudando a rotina dele para poder vir buscar essa encomenda com você, por exemplo. Ele teve que pedir para alguém buscar o filho na escola para ele poder vir buscar, ou ele teve que sair mais cedo do trabalho, ele teve que pegar o carro emprestado, sei lá. E aí ele chega lá para poder buscar o produto que está encomendado com você e descobre que não chegou. Aí não adianta você dizer para ele, não é minha culpa, é da transportadora, é sua culpa que você ficou sabendo com antecedência e não falou com ele. Então, seja transparente se você não puder cumprir os prazos, mas faça de tudo para que você consiga cumprir o que foi combinado com ele, ok? Nono requisito aí para um profissional de verdade no atendimento, ter equilíbrio emocional. Quem de nós nunca passou pela situação de ter um cliente insatisfeito, um cliente mal-humorado, um cliente irritado, um cliente que está pedindo algo que ele não tem direito? Quem de nós nunca passou por isso? Eu te dei exemplos aqui ao longo das aulas anteriores, situações que aconteceram comigo. Aquele hóspede que reclamou da cobrança de ISS, que deu um tapa no calendário, jogou o calendário longe e queria falar com o gerente e tudo mais. Ele nem me deixou falar, mas se eu não tivesse equilíbrio emocional, inteligência emocional para lidar com ele, teria sido muito pior. Eu mantive a calma, mantive a tranquilidade, fui tentando argumentar, enfim, as coisas deram certo até porque a esposa dele ajudou, ela acabou levando ele embora, mas enquanto ele estava ali no balcão, só ele se excedeu. A gente conseguiu manter a calma, manter a tranquilidade, toda a equipe que estava em volta e os clientes que estavam em volta também não foram envolvidos,
por conta de equilíbrio emocional. Então é muito importante que você desenvolva o equilíbrio e inteligência emocional, ok? E então o 10º requisito aí é ser proativo, não só para o profissional de atendimento, isso vale para todas as áreas. Não fique esperando as coisas acontecerem. Seja proativo, vai e faça o que precisa ser feito, porque afinal de contas, como eu disse agora há pouco, o que importa é o resultado, não é? Então não adianta, eu fiz a minha parte, vendeu? Não. Eu fiz a minha parte e o cliente foi embora. São coisas que não adianta você ficar, eu cumpri todos os processos, fiz tudo que eu tinha que fazer direitinho, só que não vendeu, só que o cliente foi embora, só que não fechou, só que não deu certo, só que isso, só que aquilo. Não adianta, você precisa ser proativo, ao invés de ser reativo, ficar esperando se vai dar certo, se vai dar errado. É que nem a história do atraso que eu falei agora há pouco. Você está sabendo que vai acontecer um atraso, você vai esperar a bomba estourar? Não, seja proativo, já entre em contato com o cliente. Vai ser fácil? Não. Vai ser gostoso? Não. Mas é necessário, seja proativo, haja antes da bomba estourar, haja antes do problema acontecer, ok? Então essas são as 10 características importantes, fundamentais para um verdadeiro profissional do atendimento. Então, se você não tem alguma habilidade dessa, desenvolva. Veja como é que você pode desenvolver isso no dia a dia e fique atento, fique alerta. Uma das coisas mais importantes para qualquer profissional hoje é o nível de consciência. O quanto você é consciente das suas habilidades ou das suas inabilidades. O quanto você é consciente daquilo que você precisa melhorar e daquilo que você realmente é bom. O quanto você é consciente disso. É preciso que você preste atenção no dia a dia, naquilo que você está fazendo de certo, aquilo que você não está fazendo de certo, onde você pode aprimorar aí as suas habilidades. Então, preste muita atenção se você já tem todas essas 10 habilidades desenvolvidas. Se não tiver, veja o que você precisa fazer para melhorá-las. Ou melhorá-las. Olha, deu um nó na língua agora. Então se foque nisso, tá certo? Vamos lá? Então, viu? Não tem segredo nenhum. Tá? Comece pelo que parece óbvio, pelo que é o trivial do dia a dia e com certeza os seus resultados vão ser muito melhores. E por falar nisso, a primeira grande regra do atendimento, nós falamos disso ontem também, é a atenção. Então, atenção total ao cliente. Falamos disso ontem, falamos disso hoje. Bom, o cliente é figura central. Então, falando de atenção para o cliente, é tão óbvio, mas tão óbvio que, infelizmente, ele acabou tendo que vir parar nesse livro aqui. Por quê? Porque muita gente falha nisso no dia a dia. Tanto é que a gente falou aqui. Vai nas empresas por aí e passa despercebido. Entra por uma porta, sai pela outra e não é notado, porque a atenção ao cliente faltou. Então, a principal regra para o atendimento é a atenção total ao cliente. Afinal, a empresa investe e muitas vezes, em propaganda, em marketing, para trazer o cliente ali para dentro. E aí quando ele chega, quando você está ali no cara a cara, no tete a tete, na hora de mostrar por que a sua empresa tem que ser escolhida, por que você tem que ser o escolhido em meio a tanta concorrência, você vai falhar? Não. Então, é preciso que ali, no cara a cara, você mostra por que você tem que ser escolhido. Por que a sua empresa merece ser escolhida? Por que a sua empresa merece o dinheiro que o seu cliente ganhou com tanto esforço do suor do trabalho dele? Então, foque nele, atenção total ao cliente é muito importante. A primeira grande regra do atendimento, ok? Quando a gente fala de atenção, me faz lembrar uma historinha que eu contei para você ontem, não vou repetir aqui, de quando eu fui ao supermercado para comprar alho picado e aí os atendentes ficaram batendo papo ali, ao invés de me atender. Bom, quando você age dessa forma, quando alguém age dessa forma, não dando atenção para o cliente, eu costumo dizer que a pessoa deve achar que o salário dela é direito de imagem, né? Só pelo fato dela estar ali na empresa, que ela já tem direito ao salário. Mas, na verdade, ela tem que atender ao cliente, porque se o cliente não vier, se o cliente não comprar, se o cliente não indicar, a empresa fecha e ninguém tem trabalho. Então, é preciso que você realmente dê atenção para o cliente. Não tem essa de direito de imagem. Eu entrei aqui às 8, saí aqui às 18 e cumpri todos os processos de trabalho, já fiz a minha parte. Fiz a sua parte, mas o cliente foi embora ou o cliente não veio. Então, não fez a sua parte. Né? É muito importante que você se atenha a esse detalhe. Cara a cara com o cliente, mostre por que você merece, por que a sua empresa merece o tão suado dinheiro dele. Se você sabe dar valor para o seu dinheiro, com certeza o cliente também sabe dar valor para o dele, certo? Então, demonstre para ele, prove para ele por que você ou a sua empresa merecem ser escolhidos. Lembre-se que quando o cliente entra na empresa, ele vem para resolver um problema dele, mas de quebra ele acaba resolvendo o seu. Porque ele deixa o dinheiro dele no caixa e é esse dinheiro que faz a empresa prosperar, que a estrutura se manter, e o seu emprego ser mantido, e aí tudo se resolve.
Então, não haja como se o cliente não tivesse outra opção, porque ele tem na sua calçada, no seu bairro, na sua cidade, pela internet, dezenas, centenas, milhares de outras opções, mas ele escolheu a sua empresa, ele escolheu você, então não desdenhe disso, tá bom? Então não haja como se ele não tivesse outra opção. Pelo contrário, quando ele entrar na sua empresa, abrace-o, não precisa ser literal, mas acolha, abrace, aproveite essa oportunidade que ele está te dando de atendê-lo, tá certo? No livro eu apresento aí muitos outros exemplos, além desses que eu já citei aqui, de como muitos clientes são mal atendidos e como você deve agir no dia a dia. E uma das coisas que eu trouxe no livro é uma metodologia, é um método de trabalho no atendimento. Não é um passo a passo. Por que não é um passo a passo? Porque atendimento não tem receitinha de bolo, né? Cada cliente é um cliente, cada produto é um produto, cada empresa é uma empresa, cada situação é uma situação. Então não dá para dar uma receitinha de bolo. Mas o que é essa metodologia? É uma metodologia de percepção, uma metodologia de atenção. Quando você vai pensar atendimento, você precisa entender algumas etapas desse atendimento para saber como aperfeiçoar. Qual é a primeira etapa do atendimento? Qual é o primeiro momento do atendimento? O primeiro momento do cliente na empresa. Não importa quantas vezes ele já esteve lá. O primeiro momento, a cada vez que o cliente vier na empresa. O que ele vê, o que ele ouve, o que ele sente quando ele chega na sua empresa. E isso vai impactar em todas as decisões dele, até mesmo de forma inconsciente. Então, o que ele vê, o que ele ouve e o que ele sente vão impactar, vão definir, vão induzir a sua percepção com relação ao atendimento, ao serviço, ao produto. Ele vai ser convencido ou não a prestar atenção em você, a acreditar no que você diz, a prestar atenção no produto, a indicar para alguém, a comprar o produto, enfim, por uma série de detalhes que são absorvidos até de forma inconsciente. Quer ver alguns detalhes? Quer ver alguns exemplos? Quando o cliente chega na empresa, ele enxerga uma empresa bem cuidada ou uma empresa envelhecida? Uma empresa bem iluminada ou uma empresa escura? Uma empresa onde o ambiente é alegre, o ambiente é descontraído ou aquele ambiente pesado, onde parece estar todo mundo cansado, desanimado, aborrecido? Tudo isso vai influenciando. O que ele escuta quando ele entra na empresa? É uma música também alegre, é uma música gostosa de se ouvir, ou aquela coisa pesada, aquela coisa chata? Tudo isso vai influenciando, ele nem sabe por quê, mas vai influenciando. Ele olha para as pessoas e enxerga as pessoas de uniforme limpinho, ajeitado, ou aquela roupa já meio desgastada com o tempo, já envelhecida, suja. As pessoas estão limpinhas ali, de barba por fazer, cabelo ajeitado, a mulherada aí com maquiagem bem cuidada, né, acessórios discretos, ou todo mundo aí parece que não se cuida, parece desleixado. O que é? Como é que ele está vendo? Ele nem pode nem raciocinar em cima disso, mas isso vai impactando na percepção dele. E eu chamei esse primeiro momento do cliente na empresa de PIP, primeiro impacto positivo. Por quê? Porque, como eu disse agora há pouco, você não vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então é preciso que todos esses pequenos detalhes sejam positivos, para que a hora que o cliente chegar na sua empresa, tudo que ele está vendo, tudo que ele está ouvindo, tudo que ele está sentindo, seja tão positivo que a hora que ele chegar para ser atendido, ele, até aquele momento ali, tudo foi bom, tudo foi gostoso, está leve, tá lindo de se ver. Então, quando ele chegou em você para ser atendido, tudo foi positivo. Então, pense cada detalhe. Se você é o proprietário, você é o dono da empresa, você tem até mais condições de pensar nesses detalhes. Como é que é a fachada quando o cliente chega? Como é que a loja está por dentro? Como é que a empresa está por dentro? Está bem cuidada? Ou está ali com as paredes já manchadas, escurecidas, está sujo? Como é que é? O que ele enxerga quando ele entra na sua empresa? É muito importante você pensar nesses primeiros detalhes. Dá um pulinho lá de fora da empresa, como se você fosse o cliente. Aí eu estou chegando, o que eu estou vendo? Qual a imagem que eu estou vendo? Quais são as indicações? Tem indicação de entrada? Não tem. De horário? Não tem. Quando eu estou entrando pela porta, eu consigo me localizar lá dentro, eu consigo identificar as áreas da empresa. Se eu estou indo para pedir uma informação, eu consigo identificar onde eu vou, eu consigo descobrir onde é o caixa, eu consigo descobrir onde estão os vendedores. Está tudo muito bem identificado. O cliente tem que se sentir à vontade, se sentir em casa, tem que ser gostoso para ele, porque esse primeiro impacto tem que ser positivo.
A partir do momento que o cliente chega em alguém para ser atendido, que ele já passou então por toda essa enxurrada de informação que ele está vendo e está sendo absorvido pelo inconsciente, nós vamos para a segunda etapa, que é a etapa propriamente do atendimento. E aí, aí é importante usar todas essas outras ferramentas, todas essas outras informações que a gente tem tratado aqui ao longo das outras aulas, que já falamos aqui hoje para poder frisar. Então, é a hora do vamos ver, é a hora do atendimento. E como é que se faz isso? Eu chamo essa segunda etapa de EPA, entender para atender. Por quê, Fábio? Porque você sabe o que o cliente veio fazer na empresa? Quando ele chega, você sabe se ele veio comprar ou se ele veio pedir uma informação? Se ele veio comprar algo para ele ou se ele veio comprar um presente? Se ele veio comprar isso para outra pessoa? Ou se ele veio só para conhecer, para vir comprar num outro momento? Enquanto ele não vier falar com você, você ainda não sabe, ok? Mesmo que ele chegue em você e comece a falar, vamos dar um exemplo da concessionária de veículos, que eu trabalho lá, fica um pouquinho mais fácil de eu te dar exemplo. O cliente chega e, a hora que ele vai perguntar a respeito de um carro, opa, você já sabe que ele quer comprar um carro, beleza. Só que você ainda não sabe que tipo de carro ele precisa, por que ele quer comprar aquele carro, se é para ele, se é para o filho, se é para a esposa, você não sabe que tipo de carro ele precisa, se ele é uma pessoa que viaja muito, precisa de um porta-malas grande, se ele é um cara que gosta de carro grande, de carro pequeno, se ele é um cara que gosta de um carro forte, potente, se ele anda mais na cidade, se ele anda mais na estrada, se ele valoriza o consumo do carro, a segurança do carro, se ele tem filho pequeno, enfim. Você precisa entender o que é que ele precisa de fato, quais são os valores dele, o que é importante para ele, o que vai realmente atender as necessidades e os sonhos dele antes de começar a ofertar um produto, antes de começar a falar de preço, antes de começar a falar de condições de pagamento. Então, entender para atender. Você precisa perguntar muito e prestar muita atenção nas respostas. Eu costumo dizer que você não deve ficar, enquanto o cliente está respondendo para você, já pensando na próxima pergunta, porque você pode perder pequenos detalhes dessa comunicação. Já deve ter ouvido falar de comunicação não verbal, que são os gestos, o tom de voz, tudo que se refere à comunicação que não tem a ver com o que ele está falando. Então, o sotaque, o tom de voz, a energia com que ele fala, para onde ele olha, os gestos que ele faz, enfim, tudo isso é informação para você. Então você está te contando, por exemplo, de uma experiência que ele teve com um outro carro, dependendo da expressão facial dele, você vai entender se aquilo ali realmente teve muito ou pouco valor para ele, se aquilo ali impactou muito ou impactou pouco ele. Você precisa de todas essas informações. Então, se você já estiver pensando em outra coisa, você não vai perder essas pequenas informações que podem te ajudar a conduzir a conversa, podem te ajudar a indicar o produto correto, tá? Então, preste muita atenção no seu cliente, ouça com atenção, tá? Então, entender para atender. É importante perguntar e é importante saber ouvir, tá bom? Então, essa segunda etapa é a hora do vamos ver. Você precisa realmente saber o que vai falar, saber exatamente o que vai ofertar para o seu cliente. Antes de sair por aí já falando assim, eu tenho sim, custa tanto. Aí o cara chega lá e fala assim, quanto é esse carro aqui? Ele custa 50 mil reais. Você não perguntou nada, você pode até falar o preço, mas será que realmente esse é o carro para o cliente? Ela falou assim, eu já vou confirmar o preço para você, mas e aí começa a falar com ele, começa a perguntar, começa a entender o que ele quer, se aquilo ali é só uma curiosidade, enfim, começa a perguntar para você entender o que exatamente ele precisa. De repente não tem nada a ver com aquele carro, vai passar lá 50 mil reais, só que de repente você vai entender que o carro que ele precisa não é aquele, é um outro que custa 90, um outro que custa 40. Você precisa entender o que ele realmente precisa, o que ele realmente deseja, antes de sair simplesmente passando o preço, porque quando você vai direto para o preço, muito provavelmente você só vai conseguir vender se for dar desconto. E aí, sua lucratividade vai lá para baixo, ele vai te comparar com qualquer outro concorrente. E quem por preço vem, por preço vai embora. Então é muito importante que todos os outros fatores sejam levados em conta e não simplesmente o preço, não vai direto para ele, ok? Depois que passa dessa fase, de você entender o que vai falar, sai dessa segunda etapa, a terceira etapa eu chamo de atendimento eficiente e eficaz. Essas duas fases elas se misturam. Por quê? Porque durante o atendimento você vai ter que voltar para a segunda etapa, vai ter que fazer um monte de perguntas, vai ter que entender. Mas atendimento eficiente e eficaz. Por que eficiente e eficaz? Sabe qual a diferença das duas coisas? Segundo Peter Drucker, que é considerado o pai da administração moderna, eficiência é fazer certo as coisas.
Fazer direitinho, cumprir os processos bonitinho, fazer tudo certinho, tudo arrumadinho, né? Fazer tudo que tem que ser feito. E ser eficaz, né? Eficácia é fazer a coisa certa, é fazer o que realmente é importante, é realmente atingir o resultado. Então você pode passar todas as informações que o cliente perguntou para você, você pode mostrar o produto direitinho, explicar tudo direitinho para ele, mas no final das contas você não vendeu, você não atendeu a necessidade, o sonho dele, ele saiu insatisfeito. Por quê? Porque você passou tudo o que tinha que passar, tudo bonitinho, mas não atingiu o que precisava. Eu costumo dar um exemplo, dizer que eficiência é quando alguém te passa, olha, enxuga esse gelo aqui para mim, você vai enxuga direitinho, não deixa cair nem uma gota. Você foi extremamente eficiente. Agora, foi eficaz? Qual a importância de enxugar gelo? Diz para mim. Nenhuma. Então, ser eficiente, mas não ser eficaz é como enxugar gelo. Você faz tudo direitinho, mas não chega em lugar nenhum. Então é importante que você seja eficiente e eficaz, que você consiga atender o cliente da melhor maneira possível e, no final das contas, entregar resultado para os dois lados. Você consiga realizar a venda e realizar a venda com lucratividade, realizar uma venda saudável, sadia. Porque não adianta você entregar o produto para o cliente sem margem nenhuma, porque afinal de contas é com a lucratividade, é com as margens que a empresa prospera, que a empresa se sustenta, que a empresa te mantém lá, que ela mantém a estrutura. Então é preciso que você consiga vender sim, mas que seja uma venda saudável, que seja então uma negociação ganha-ganha, que seja algo que os dois lados estejam realmente saindo beneficiados, tanto a empresa quanto o teu cliente. Então, comprador e vendedor têm que sair realmente satisfeitos. Então, seja eficiente e eficaz. E aí tem um detalhe dentro dessa questão do atendimento. Eu costumo dizer que quando o cliente chega em você, mesmo que não seja a sua área o que ele está querendo, que o problema agora é seu. Vamos supor que o cliente chegou até você, mas você é um vendedor, mas o que ele quer não é comprar o produto. Ele veio para pedir uma informação. E aí, essa informação é de uma outra área. Você simplesmente vai dizer assim, olha, é para lá? Ó, isso não é comigo? Ou eu sou só o vendedor? Não, caiu na sua mão, filhão, abraça. O abacaxi caiu na sua mão, descasque. Então, se ele entrou na sua empresa, mas não é com você, não tem problema. Conduza-o até onde ele vai resolver o que ele está precisando. Passa as informações de forma correta e completa para quem vai atendê-lo. Olha, está aqui o seu fulano, ele está querendo resolver tal situação, você pode atendê-lo? Pronto. Então, caiu na sua mão, o problema agora é seu. Abraça a causa, tá certo? Isso me fez lembrar uma situação de quando eu era contato publicitário ainda, lá na primeira empresa que eu trabalhei. Tinha a ver sim com a minha área, aquilo que eu tinha que resolver. Mas eu tinha visitado uma empresa muitas vezes para negociar uma campanha publicitária. Era uma escola de idiomas, tinha várias unidades em várias cidades da região. E a gente estava ali tentando negociar, tentando fechar, enfim. E um dia o dono da empresa veio até o escritório da rádio onde eu trabalhava para fechar efetivamente a campanha que a gente estava negociando. Só que eu não estava lá, eu estava na rua, eu tinha ido visitar uma outra empresa. E o meu gerente atendeu e fechou o negócio. Ele estava a par da negociação e fechou o negócio. Quando eu cheguei, ele me chamou e falou, Fábio, é o seguinte, seu cliente esteve aqui, aquela proposta nós passamos, ele aprovou e nós fechamos. Só que tem um problema. A gente está com um problema no cadastro dele. E aí você vai ter que procurá-lo e substituir esse contrato. Eu fiquei meio perdido ali na hora, não sabia bem o que fazer, nunca tinha passado por aquilo. Aí ele percebeu que eu estava meio sem jeito, eu tinha agenda naquele dia, então visita com outros clientes. Ele pegou o contrato, entregou na minha mão e falou, Fábio, cuida do seu cliente. Cancele as outras coisas, foque nisso hoje. Cuide do seu cliente. Isso ficou tão gravado na minha memória que quando eu publiquei esse livro aqui, uma das pessoas que eu citei como referência aqui no livro para mim, de alguém que contribuiu muito com a minha evolução, com o meu aprendizado, foi esse gerente. Não só por essa fala, mas por atitudes como essa. Ele dizer para mim, Fábio, cuida do seu cliente. Então isso hoje, ele vem sempre na minha memória quando a gente está numa situação em que tem um problema ou tem uma situação com um cliente e tem diversos outros processos para serem resolvidos. Todos os demais processos são secundários. Você precisa cuidar do cliente. Então, se o cliente chegou até você para ser atendido, todo o resto é secundário. Foque no cliente. Lembra da atenção total ao cliente?
Cuide do seu cliente. O problema agora é seu. Cuide do seu cliente. Todo o resto é secundário. O cliente é a figura central, a figura mais importante de toda a empresa. Então, cuide do seu cliente. Eu queria lembrar para você aqui que no atendimento existem 4 fatores fundamentais. Eu costumo dizer que são os 4 pilares, que é o quarteto mágico do atendimento, que é atenção, respeito, simpatia e cordialidade. Lembra daquelas habilidades, daquelas características essenciais do vendedor, ou melhor, do profissional de atendimento? Tá lembrado que lá a gente tem a questão da cordialidade, por exemplo? Lembra que a gente tem falado ao longo de todas as aulas aqui da atenção, que a atenção é a primeira grande regra do atendimento? Quando a gente fala de cordialidade, automaticamente a gente está falando também de simpatia, que respeito é fundamental em qualquer relação. Então, esse é um quarteto mágico para praticamente tudo na vida, mas na questão do atendimento, isso é ainda mais essencial. Você não vai conseguir conquistar o seu cliente, não vai conseguir cativar o seu cliente, fazer com que ele indique você para outras empresas, que ele compre realmente com você, se você não atendê-lo nesses 4 pilares, que é atenção, respeito, simpatia e cordialidade. Então, sempre que você estiver diante do cliente, lembre-se, eu estou dando atenção devida para ele, estou dando atenção verdadeira para ele, eu estou sendo respeitoso com ele, eu estou sendo simpático, eu estou sendo cordial, não é só ser educado, né? Estou sendo simpático e cordial com o cliente. Então, fique atento. Qual o seu nível de consciência para o seu comportamento diante do cliente? Você está atendendo ele nesses 4 pilares? Como eu disse, em qualquer relação isso é importante. E na questão do atendimento, então, nem se fale. Agora, haja com naturalidade. A gente percebe, o cliente também, quando é falso aquela maneira de atender. Sabe aquela pessoa que, pô, amigão, não sei o quê, só que você percebe que aquilo ali é pura falsidade. A pessoa não tem tanta intimidade assim para tratar desse jeito. Ou então chega o cliente e já está, ô meu amigo, tudo bom? Sabe assim, não é seu amigo, você não conhece a pessoa, você nunca viu na vida. Então você percebe que aquilo ali não é natural, que aquilo ali não assim, aquilo é meio forçado. Então, cuidado com ações, com comportamentos, com falas que não transmitam naturalidade. É preciso que você realmente seja natural no que está falando, senão o cliente percebe a falsidade e aí tudo isso cai por terra. Tá? Então, dê atenção, atenda com respeito, com simpatia, com cordialidade, mas com naturalidade, com verdade, porque senão tudo cai por terra. Tá? Agora, se o modo como você se relaciona com o cliente, se ele é importante, se o modo como você se relaciona com o cliente ele é importante, é também fundamental que você resolva o problema. Porque não adianta você atender com atenção, com respeito, com simpatia, com cordialidade, mas não resolver nada. O cliente chega lá na empresa para resolver alguma coisa, para comprar algum produto ou para pedir uma informação e você é figurante, você não resolve o problema. Você não tem informação, você não está preparado, você não conhece o produto, não conhece o serviço, não conhece os processos, não conhece a empresa. Então, é muito importante que você esteja preparado, porque se você não resolver o problema, aí não vai adiantar nada, você não vai estar sendo eficaz. Lembra da eficiência e da eficácia? Vai ficar enxugando gelo? Ou vai realmente resolver o problema? Vai fazer aquilo que realmente é importante, que dá resultado, que leva lucratividade, que leva prosperidade para a empresa, para você, para o cliente, enfim. Então, é preciso realmente que você atinja os resultados, não é verdade? Então, seja eficaz. Mantenha então o foco na necessidade do cliente e não na venda. Quando você realmente resolver o problema, atender uma necessidade dele, realizar os sonhos dele, automaticamente os resultados virão para você. Então, foque no cliente, na necessidade do cliente e não na venda. Você não precisa vender, o cliente naturalmente vai comprar, ok? Bem, como você pode ver, o atendimento ao cliente é muito simples, mas ao mesmo tempo muito complexo. São os pequenos detalhes do dia a dia que cativam o cliente. É isso que vai fazer com que você esteja anos-luz à frente do seu concorrente. É isso que vai fazer com que o seu cliente decida por você e não pelo seu concorrente. Que ele deixe de fazer parte daquela estatística daqueles que trocam a empresa por conta da insatisfação com o atendimento. Só que quando a gente fala de um método, a gente está falando de um guia, de uma espinha dorsal, a gente está falando de algo para direcionar o seu raciocínio, para você poder analisar etapa por etapa do atendimento,
mas não necessariamente um passo a passo a ser seguido. Não dá para ter receitinha de bolo com atendimento, como eu já falei aqui. Porque afinal, cada cliente tem as suas particularidades, cada produto é um produto, cada situação é uma situação, cada empresa é uma empresa. Então, é preciso que você avalie cada situação, cada etapa, que você avalie e aprimore. Não tem receitinha de bolo, não tem como ter uma receita pronta. Tudo que nós falamos até aqui é só uma parte de um treinamento 100% online que nós estamos lançando chamado O Poder do Atendimento. Um programa de capacitação e aperfeiçoamento que ensina vendedores e profissionais de atendimento a impulsionarem as suas vendas e aumentarem a fidelização de clientes. Você pode aumentar o seu faturamento em até 230% e com maior rentabilidade. Não é exagero não, e eu vou te mostrar como isso é possível. Agora, o resultado é garantido? Não, até porque você precisa fazer a sua parte. Conhecimento, informação sem ação é nada. Eu vou te mostrar, vou te dar exemplos, depoimentos, pesquisas para te ajudar a alavancar os seus resultados. 100% online que você pode fazer no horário que for melhor para você, em qualquer lugar com uma conexão de internet, pelo computador, pelo celular. Para de perder cliente para o seu concorrente. Você vai aprender a transformar o seu atendimento realmente em uma poderosa ferramenta de vendas. Eu vou te ensinar de forma simples, rápida e de fácil compreensão os principais fatores que influenciam na percepção do cliente sobre o seu atendimento. Os principais erros que devem ser evitados durante o atendimento. Como lidar com os clientes insatisfeitos e situações de conflitos no atendimento. Como reduzir reclamações e aumentar a fidelização dos clientes. Qual é a essência do atendimento. As principais dicas para o atendimento telefônico eficaz. Como ser um verdadeiro profissional de atendimento. Como vender valor e não preço. E, por fim, os 3 passos para um atendimento correto e vendedor. Se você é um empresário, prepare-se para impulsionar os seus resultados, faturando até 230% mais e sem perder a lucratividade. Se você é um vendedor, trabalha com atendimento, você vai aprender a impulsionar a sua carreira por meio do atendimento ao cliente. E como funciona esse curso, Fábio? Como eu já disse, é um curso 100% online. Você vai ter acesso a uma área de membros, na qual será liberada toda semana uma videoaula. Ao todo, serão 15 aulas gravadas e materiais complementares com atividades semanais para alavancar o seu aprendizado e te ajudar a se desenvolver. Você também vai fazer parte de um grupo fechado no WhatsApp, exclusivo para empreendedores e para os alunos desse treinamento, para que vocês possam trocar experiência, trocar ideias, tirar dúvidas e também receber alguns materiais extras. E qual é a garantia que você tem? Bom, por lei, você teria 7 dias de prazo para se arrepender e solicitar o seu dinheiro de volta. Eu vou triplicar esse prazo. Sim, até 21 dias. Por qualquer motivo, você desistir, é só enviar um e-mail para mim. Nós vamos devolver 100% do que você pagou. E mais, eu vou te dar um ingresso para você participar de uma palestra presencial comigo sobre motivação e atendimento para vendas. Então, mesmo que você cancele, eu devolvo todo o seu dinheiro e ainda vou te dar um ingresso para participar de uma palestra comigo. Agora, se você tiver 100% comprometido e você realmente for fazer o treinamento, você realmente for participar, eu tenho um bônus especial para você. Além de um ingresso para a palestra presencial comigo sobre motivação para atendimento e vendas, você vai ganhar também o PDF desse livro. Você vai ganhar esse livro, então, na versão eletrônica. Então, o livro Será que é óbvio? O Poder do Atendimento. Você vai receber ele em PDF para você ler todos os exemplos que a gente tem citado aqui nessas aulas, todo o método que a gente tem citado aqui para você. Você vai receber esse livro também. E vai receber também o PDF de um outro livro que eu não tenho aqui para te mostrar. Um outro livro que eu publiquei chamado Resiliência, a Arte de Se e Continuar de Pé. Tá? Eu não completei a palavra, não é porque eu não quis, não, é porque ela não está escrita mesmo. Então, você vai receber também esse PDF falando sobre resiliência, que é essa capacidade que a gente tem de enfrentar os desafios, enfrentar os obstáculos, enfrentar as pressões, resistir, aprender com isso e crescer e se tornar cada vez melhor. Então, se você continuar participando do treinamento, você vai receber como bônus o PDF desses 2 livros. Tá certo? Agora, eu tenho uma oferta para vocês que é limitada. Eu não consigo fazer isso para todo mundo, não consigo deixar isso aberto por muito tempo. Para os 10 primeiros que entrarem para esse treinamento, eu não vou dar apenas um ingresso, eu vou liberar 2 ingressos. Então você pode levar um acompanhante com você para a palestra ao vivo comigo, palestra presencial comigo sobre motivação para atendimento e vendas. Mas é só para os 10 primeiros. Então, é por tempo limitado, a gente não consegue manter essa oferta por muito tempo. O link para você
comprar esse treinamento, para você entrar, para você participar, receber o PDF dos 2 livros, receber os 2 ingressos, esse link está na descrição aqui. Esse link está aqui nos comentários, entra lá, faz isso já, porque a gente tem só até a próxima terça-feira, só até o próximo dia 31, às 23 horas. Depois disso, essa oferta se encerra e aí então a gente volta para a condição normal. A gente encerra os bônus, a gente encerra os valores e tudo volta ao normal. Então, vai para lá, clica no link e entra já para esse nosso treinamento. Agora, qual é o valor do treinamento, Fábio? Você falou tudo isso até agora, mas não falou quanto custa. Como é que eu posso saber se dá para mim, se é o meu momento? Vamos lá, eu vou te falar, não tem problema não. Bom, o valor desse treinamento é o seguinte, se você deixar para depois, se você resolver entrar numa outra turma, que achar que não é o seu momento, em junho nós vamos relançar. Olha só, eu já estou te dizendo que em junho nós vamos relançar. Em junho nós vamos abrir outra turma. E em junho, esse treinamento vai estar no valor de R$ 447. É sério, R$ 447 esse treinamento vai estar em junho. Mas em maio nós vamos fazer outra turma. Então nós temos uma turma em junho e temos uma turma em maio. Quanto vai ser a turma de maio? Quanto vai ser essa próxima turma? 397. Então, para quem entrar em maio, 397, em junho 447. Bom, o que a gente preparou para agora, para esse momento de agora, para o lançamento de agora? Nós resolvemos criar uma promoção imperdível para você. São 6 parcelas de R$ 49,50. É isso. 6 parcelas de R$ 49,50. R$ 297 em 6 vezes de R$ 49,50. Sem juros. São menos de R$ 20 por dia. Isso sem contar os bônus, que são os 2 livros em PDF, que são os 2 ingressos para você participar da palestra comigo. Então, você vai para a palestra, ainda leva acompanhante, leva os 2 livros, participa de todo o treinamento com 15 aulas, com mais conteúdo complementar, por 6 parcelinhas de R$ 49,50. Tá? Então, é muito barato. O link para você se inscrever está nos comentários, está na descrição. Aproveite essa oportunidade, porque é só até a próxima terça-feira. Agora, os bônus são só para os 10 primeiros. Então, foca lá. Vamos lá, entra lá logo nesse link e aproveita essa oportunidade. Então, recapitulando. O treinamento, o Poder do Atendimento, é um programa de capacitação e aperfeiçoamento 100% online que vai ensinar vendedores e profissionais de atendimento a impulsionar as suas vendas e aumentar a fidelização de clientes. Você pode aumentar o seu faturamento em até 230%. Isso parece balela, eu sei, parece muito para ser verdade, mas eu vou te mostrar que isso é real, vou te mostrar como é que isso pode acontecer, tá? Só que isso é uma somatória. 50% é o que você vai aprender e os outros 50% é a ação que você vai fazer, porque conhecimento sem ação é absolutamente nada, né? Os outros 50% depende da sua dedicação. Não é garantido. Ah, Fábio, eu comprei o treinamento, mas cadê meu faturamento de 230%? Bom, a informação eu te dei, o conhecimento eu te dei, você aplicou 100%? Então, 50% desse resultado é a sua ação. E eu estou te dando 21 dias de prazo para você entrar no treinamento, desistir, mandar um e-mail para mim e falar, Fábio, eu não quero mais, não é isso que eu quero, não vou chegar lá. Você tem 21 dias de prazo para isso. E mesmo que você desistir, eu vou te dar um ingresso para uma palestra comigo. Então, entra lá no treinamento, aproveita essa oportunidade, tenho certeza que você não vai desistir. Tenho certeza que você não vai desistir. Então, você vai até o final, vai aproveitar esses resultados, vai alavancar os seus resultados, vai para a palestra comigo, ainda vai receber os dois PDF do livro. Então, você pode aumentar o seu faturamento em 230%. Como é que eu vou fazer isso? Como é que vai ser o treinamento? O que eu vou passar lá para vocês? Além de conteúdos como esses que eu tenho passado para você aqui nas aulas, vou trazer exemplos, vou trazer pesquisas para te ajudar ainda mais, para você entender ainda mais como é que funciona isso, como é que são quais são as ações que você deve tomar no dia a dia para melhorar o seu atendimento a ponto de elevar suas vendas, aumentar a fidelização dos seus clientes, você entender a importância de cada uma dessas ações no seu atendimento, no seu dia a dia. As aulas serão gravadas e isso te permite assistir no horário que for melhor para você. Você vai ter acesso a essa área de membros por um tempo ilimitado. Então, qualquer lugar que você tenha uma conexão com a internet, é só você acessar, seja pelo computador, seja pelo celular. Então, é muito simples, muito fácil.
vai ter uma aula por semana. Ah, Fábio, mas eu não assisti dessa semana porque não deu tempo. Eu vou perder? Claro que não, a aula está gravada, você vai acessar lá na hora que você quiser. Só que eu vou gravar com intervalos de uma semana para dar tempo de você assistir tranquilamente naquela semana, dá tempo da gente preparar todo o material também complementar, dá tempo de você tirar dúvida, ter aquele grupo no WhatsApp fechado, que só para os alunos, só vocês é que vão participar e a gente ainda vai inserir material complementar ali. Se tiver dúvida, também colocar as dúvidas para a gente aí no WhatsApp. Então, você tem uma semana de prazo para poder participar das aulas, para poder tirar dúvida. Então, você só não vai crescer se você não agir, tá certo? Então, lembrando, eu vou te mostrar o que nesse treinamento? Os principais erros que influenciam na percepção do cliente para o atendimento. Falamos um pouco disso aqui, mas tem muito mais. Vou te falar como lidar com clientes insatisfeitos, situações de conflitos. Bom, eu sou ouvidor na empresa, lido com isso direto, então vou trazer isso para você. Como reduzir as reclamações de clientes, como aumentar a fidelização de clientes, qual é a essência do atendimento. Vou falar para você sobre o verdadeiro profissional de atendimento. Falamos disso aqui, mas vamos aprofundar muito mais isso lá no treinamento, né? Vou te falar sobre como vender valor e não preço, a importância de vender o que é importante para o cliente e não se focar no preço, porque quem por preço vem, por preço vai embora. Então vamos focar nisso, isso vai te ajudar a aumentar a lucratividade, vai te ajudar a vender sem ficar dando tanto desconto, vai te ajudar a vender sem ter que vender. O cliente vai comprar de você, porque você identificou o que é valor para ele. Então vamos falar sobre como vender valor e não preço. E mais detalhadamente eu vou te explicar os 3 passos que nós falamos aqui. Como é que você vai aprimorar cada um desses passos, cada uma dessas etapas, cada um desses momentos do seu cliente dentro da empresa. Então, o que você está esperando? Você vai participar de tudo isso, vai participar do grupo do WhatsApp, vai trocar informação com outras pessoas, vai receber os 2 PDFs, vai participar da palestra comigo. E além de tudo, tem aquela garantia, 21 dias de prazo para você começar e de repente falar assim, ah, não é para mim, eu não quero, dá meu dinheiro de volta, te devolvo, ainda você participa da palestra comigo. Então, se você tiver sido um dos 10 primeiros, ainda vai receber lá os 2 PDFs e mesmo já vai ter recebido mesmo. Então, entra lá no treinamento, vai ter certeza que você vai entrar e vai ficar até o final. Afinal de contas, 6 parcelinhas de R$ 49,50, se você deixar para maio, dá para fazer também, mas aí não vai ter essa mesma oportunidade. Se deixar para junho, vai ter também, mas vai para R$ 447. Então, só agora, R$ 297 em 6 parcelinhas de R$ 49,50. Tá? Então, foca nisso, vem comigo, vamos crescer junto, vamos alavancar os seus resultados. Lembrando que o bônus especial do PDF para quem ficar até o final. Eu falei agora para os 10 primeiros, estou corrigindo. O bônus do PDF para quem ficar até o final. Então, se você não desistir, se você passar dos 21 dias e continuar no treinamento, eu te entrego o PDF. Se você for um dos 10 primeiros a entrar no treinamento, aí então você recebe o segundo ingresso. Então, ao invés de um treinamento, você vai receber 2. Né? Ou melhor, ao invés de uma palestra, você vai com 2 pessoas, você e mais um acompanhante. Tá certo? Então, relembrando, frisando, qual é o valor do investimento, Fábio? Se você deixar para maio, se você deixar para junho, vai ser 447. Se você deixar para maio, vai ser 397. Mas agora são 6 parcelinhas de R$ 49,50, R$ 297. Então, menos de R$ 20 por aula. Eu tinha falado por dia, né? Menos de R$ 20 por aula. Onde que já se viu R$ 20 por aula? Tá muito barato isso, tá muito barato. Acho que eu vou ter que mexer nesses valores aqui. Não vou mexer não, é isso aí. Então, menos de R$ 20 por aula, tá? Então, clica lá no link, que deve estar na descrição, que deve estar nos comentários. Clica lá no link, aproveita essa oportunidade. Eu já ia me esquecendo. Eu vou te entregar o PDF da aula de hoje, tá? Fica tranquilo. Então, se você quer receber o PDF da aula, bota lá nos comentários, para que e-mail, para que WhatsApp, que eu vou te entregar o PDF da aula de hoje e aproveita e clica lá no link e entra para esse treinamento, tá certo? Então, lembrando, essa condição, esse preço para você, ele vai até o dia 31, a próxima terça-feira. Mas os bônus por tempo limitado. Vamos repetir aqui, que às vezes eu vou falando rápido, acabo pulando e posso ter falado alguma coisa errada. Então vamos repetir? Olha lá, ó. Bônus especial. Vamos lá, cadê o bônus? Estou lendo aqui do lado, vamos ver. Cadê os bônus? Está aqui. Então, os 10 primeiros que entrarem para o treinamento vão receber 2 ingressos para a palestra presencial comigo. Quem não desistir do treinamento, quem entrou, passou os 21 dias, vai receber o PDF dos 2 livros. Vai receber esse aqui e mais o Resiliência também.
Então, você vai receber os 2 livros mais os 2 ingressos ficando com a gente aqui. Então, para os 10 primeiros, os 2 ingressos. Se você não desistir, além de tudo, recebe os 2 PDF. Então, aproveita já, clica lá no link, 6 parcelinhas de R$ 49,50 e a gente vai alavancar os seus resultados. Vamos aumentar em 230% os seus resultados, é claro, com as minhas informações e as suas ações, ok? Não adianta eu passar a informação e você ficar achando que isso vai cair do céu, porque informação sem ação é nada. Então, vamos lá? Então, chega por hoje, eu estou esperando você. Clica lá no link, eu espero você do lado de dentro desse treinamento. Então, o poder do atendimento está nas suas mãos, agora é com você, tá certo? Vamos lá, vamos junto, evoluindo sempre. Valeu!